Correção das 3 questões de informática do nosso simulado CFS com foco na banca FGV. O professor Márcio fará a correção da questão 58, 59 e 60. Questões essas que entram dentro da parte de conhecimentos profissionais. Então, você não pode negligenciar a parte de informática. O PDF do simulado está aqui na descrição. Já dá o like aí no vídeo do professor Márcio e bora acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio de Informática. Vamos aí corrigir as 3 questões da revisão do CFS. Começando aí com a questão de número 58. Um usuário do Excel inseriu nas células A1, A2, A3 e A4, respectivamente, ou seja, nessa sequência, os valores 10 na A1, menos 5 na A2, 20 na A3 e menos 8 na A4. Na célula A5, inseriu a fórmula soma A1, ponto e vírgula, A4. Assim, é esperado que o resultado exibido na célula A5 seja igual a... Aí temos as alternativas A2, B com 5, C 17 e D 30. Vamos lá no Excel para a gente responder essa questão. Então, seguindo os passos ali da questão, ele veio aqui na célula A1, digitou 10, na célula A2 foi menos 5, na célula A3 foi 17, na célula A3 foi 20, e aqui na célula A4 foi menos 8. E aí ele digitou a fórmula soma A1, ponto e vírgula, A4. O segredo dessa questão aqui está na gente lembrar que a soma, quando eu tenho ponto e vírgula, ela significa e, né? Então, eu estou somando aqui A1 e A4, né? Ele até já indicou aqui para nós. E não confundir com o ponto e os 2 pontos, que aí sim eu estou falando de um intervalo, ou seja, eu estou falando de A1 até A4, ou seja, todas aquelas células ali. Então, ponto e vírgula, sei que está somando A1 e A4, seguindo ali na sequência que ele colocou, nós obtemos aí o valor de 2. Então, voltando lá para a nossa questão, nós temos aqui a questão correta, é a alternativa A na questão 58. Já na questão 59, nós temos aqui que no contexto do Word, assinale a opção que descreve a função principal da hifenização. Letra A, ajustar automaticamente o espaçamento entre as palavras para evitar quebras de linhas indesejadas. Letra B, dividir automaticamente as palavras no final das linhas para melhorar a distribuição do texto na página. A letra C, corrigir automaticamente erros ortográficos relacionados à separação silábica das palavras. E a letra D, converter automaticamente palavras em sua forma hifenizada para melhorar a legibilidade do texto. Vamos lá no Word, vamos relembrar o que é hifenização, para que a gente possa responder essa questão. Então, estamos aqui no Word, e aí nós temos um texto aqui falando sobre incêndios no estado de São Paulo. E aí aqui na guia Layout, no grupo Configurar Página, nós temos a opção hifenização. E o que acontece é que, por padrão, o Word não separa sílabas. Então, quando a gente fala de hifenização, nós estamos falando de separação de sílabas. Então, quando o texto chega aqui ao final, né, se está da esquerda para a direita, então quando ele chega aqui na margem da direita, automaticamente o Word quebra a linha e vai para a próxima. Porém, ele não separa as sílabas das palavras. Se uma palavra, de repente, não vai... o seu tamanho aqui não vai ser o suficiente, esse espaço, para que ela apareça aqui, como a palavra influência, ele automaticamente manda ela para lá, e aí o ajuste ele vai fazer de acordo com o quê? De acordo
aqui o que a gente escolheu de alinhamento. Por padrão ele alinha à esquerda, mas eu poderia centralizar e aí ele vai dividir o espaço entre os dois lados. Eu poderia alinhar à direita e aí ele vai alinhar aqui e deixar os espaços na esquerda. E eu poderia até justificar e aí ele vai espalhar aqui os espaços. Tá? Mas eu também tenho a opção de, independente aqui do alinhamento, de falar para o Word que ele pode, aqui habilitando a hifenização, separar sílabas quando as palavras não couberem. Então, se a gente colocar aqui no modo, ele vem na nenhuma, nós temos o automático e o manual. No caso do manual, nós vamos escolhendo ali quais palavras nós vamos querer separar, mas eu posso deixar aqui no automático. E aí, olha lá, olha o que aconteceu com a palavra influência. Agora ela está separada por sílabas. Tá? Chegou no final, não ia caber aqui a palavra influência, mas como eu habilitei a hifenização, automaticamente, então o Word separou a sílaba dessas palavras, assim como também aqui no registros, a registros, também separou essa sílaba. Beleza? Então, hifenização, separação de sílabas aqui no final. Então vamos voltar lá para a gente responder essa questão. Voltando aqui para a questão, né? A primeira ajustar automaticamente o espaçamento, não, nós vimos que isso daqui é feito com o alinhamento. A letra B, dividir automaticamente as palavras no final das linhas para melhorar a distribuição no texto da página. Opa, nós vimos que foi isso que aconteceu, né? Ele dividiu, e aí, aqui erros ortográficos na C, obviamente não é, e na D poderia ser algo para tentar te enganar, porque ele fala que quer converter o texto automaticamente, palavras em sua forma hifenizada para melhorar a legibilidade do texto. Só que pensa comigo, se eu converter automaticamente palavras, ele não está falando as palavras ao final da linha ou para melhorar a distribuição. Aqui dá a entender que ele colocaria todas as palavras separadas por sílaba, e não é o caso aqui. Então, a B é a correta, porque aqui realmente ele fala que as palavras no final das linhas, né, serão divididas. E finalmente é a questão de número 60. Fala que alguns caracteres não podem estar presentes em nomes de arquivos ou pastas no Windows. Aponte a opção que apresenta um nome de arquivo inválido no sistema operacional Windows 10 em português. Aí tem lá Copacabana com uma arroba aqui, né, .txt. Ipanema com um ponto de interrogação, .exe. Eu tenho aqui Meyer, entre parênteses, .doc. Eu tenho Barra da Tijuca, .xls. Vamos lá no explorador de arquivos. Vamos relembrar quais são esses caracteres proibidos em nomes de arquivos e pastas. Bom, aqui então no explorador de arquivos, estamos aqui em uma nova pasta. Vamos abrir aqui um novo arquivo de texto. E aí ele pede ali para nós criarmos um nome. Então vamos aqui tentar escrever um nome com arroba, que seria ali daquela primeira opção. Então vamos colocar arquivo, só que colocando um arroba, .txt, e sem problemas nenhum, arroba não é o problema. Se nós formos também criar um outro arquivo aqui, e vamos colocar o parênteses, né? Vamos colocar aqui, e .txt também, sem problema nenhum. Por fim, vamos aqui tentar renomear o arquivo, e vamos colocar ele com traços, também sem nenhum problema, assim também como o underline ou underscore, dependendo aí da fonte que você buscar a informação. Mas o que importa é que também nenhum desses é proibido. Agora, se nós tentarmos renomear isso daqui, colocar um ponto de interrogação, opa, aí o Windows reclamou com a gente e falou que um nome de arquivo não pode conter nenhum dos seguintes caracteres. E aí tá lá a barra para a esquerda, a barra para a direita. Deixa eu anotar aqui.
Vamos abrir esse próprio arquivo de texto, ó. E vamos colocar aqui, ó, é a barra, vamos aumentar a fonte. E vamos colocar aqui, ó, a barra para a esquerda, a barra para a direita. A exclamação é proibido. Vamos ver qual mais aqui. Nós temos o 2 pontos, o asterisco. Então, vamos voltar aqui com o nosso arquivo. Nós temos o 2 pontos, o asterisco. Temos também o sinal de menor, o sinal de maior, a barra vertical e as aspas. Então, para completar a nossa lista aqui, menor, o maior, a barra vertical e o asterisco, certo? Então, esses caracteres são proibidos quando nós falamos de nomear arquivos ou pastas no Windows. Então, voltando aqui para a nossa questão, nós vimos que não tem problema eu usar arroba, não tem problema eu usar parênteses e nem traços, mas tem sim problema eu usar um ponto de interrogação, como aqui na alternativa B, por isso que ela é a correta nessa questão. Beleza, pessoal? Essa foi a revisão do CFS com questões aí da FGV. Desejo a vocês bons estudos e até uma próxima.